Bora simbora, turma! Estamos ao vivo, uma excelente semana para todos nós, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Vou tentar ser breve aqui com vocês, mas trazer as principais movimentações geopolíticas para esse início de semana. A primeira delas é que virou uma piada, uma chacota internacional, essa possível retaliação, esse possível ataque do Irã contra Israel. Na verdade, não seria apenas o Irã chegou a citar um confronto multi-arena. O Irã iria utilizar a estratégia das guerras por procuração, pegando aliados regionais, a exemplo dos Houthis no Iêmen, o Hamas no território palestino e o Hezbollah, que é o grande e maior aliado do Irã, dentro desse contexto, também o governo da Síria, para atacar Israel simultaneamente. Mas a impressão que a gente tem é que ninguém quer dar o primeiro passo. O Hezbollah aguardando o Irã aguardando o Hezbollah, os Houthis não têm qualquer grande significado nesse contexto, e o governo da Síria caladinho. Bashar al-Assad, que é aliado de Vladimir Putin, é o presidente da Síria, um autocrata moderno, ele sequer tem feito comentários contra Israel. A Síria faz fronteira com Israel, Israel tomou da Síria em 1967, na Guerra dos 6 Dias, as colinas de Golã. Eu não vejo qualquer energia de forma significativa para que esses países, esses grupos possam por hora atacar Israel, talvez por uma estratégia, porque você tem uma grande presença militar dos membros da OTAN naquela zona fronteiriça, a presença, a movimentação americana também com porta-aviões e afins, o medo que essa guerra possa se transformar numa guerra regional que poderia inclusive travar parte do comércio internacional, visto que aquela região ali tem um dos canais mais importantes do ponto de vista comercial do mundo, que é o canal de Suez. Então a sensação é que o Irã vai atacar Israel, repetindo o que aconteceu no mês de abril. Imaginem vocês, um ataque com dia e hora, tudo cronometrado, tudo certinho, como se fosse um agendamento. Israel, eu vou mandar 300 foguetes, eu vou fingir que eu estou te atacando de verdade, você se defende e eu dou uma satisfação para a comunidade árabe, no caso do Irã, para a comunidade persa. Mas digo para vocês, é um estado de guerra latente, um estado de tensão, é uma das fronteiras mais perigosas do mundo, a fronteira entre Israel e o Líbano, não pelo Líbano em si, o Líbano, que é um país que tem forte presença do cristianismo, inclusive, e tem o islamismo lá por dentro também, muito moderado, mas mais pela questão propriamente do Hezbollah. Outro ponto também, tem chegado, eu falei aqui no Minuto Geográfico da última sexta-feira, o pessoal perguntando que incrível, Zelensky, presidente da Ucrânia, deu um susto em Moscou. A Ucrânia entrou na Rússia. Só para vocês terem uma noção, Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, ele não tem qualquer experiência militar. Na verdade, antes de ser presidente, ele era um comediante, inclusive fazia sátiras constantemente com a classe política tradicional da Ucrânia. Conseguiu se eleger numa campanha baseada em redes sociais, uma campanha que foi muito online e acabou sendo, o que eu posso chamar de voto de protesto. O voto de protesto porque a população ucraniana, cansada daquela questão de ter um presidente ligado à Rússia, um presidente que era contra a Rússia e de repente se aproximava, vamos eleger um cara fora desse cenário político aí, tão KGB, tão União Soviética, já que a Ucrânia fez parte da extinta União Soviética. E aí, resultado, não tem experiência militar, ele não tem experiência política, mas ele teve 2 atos de coragem, de ousadia. Primeiro deles é quando ele foi para a televisão e disse, olha, a Rússia invadiu a Ucrânia, mas eu não vou fugir. Eu não saio da Ucrânia, eu vou lutar até o fim, e ele cumpriu a promessa. Ninguém pode falar que falta coragem a ele. O segundo ponto agora, desde a década de 40, que o mundo não assistia o território da Rússia propriamente sendo invadido por um país ou por uma potência estrangeira, ele foi lá, dobrou a aposta e decidiu invadir a Rússia. Hoje de manhã, eu comentei sobre esse assunto no grupo fechado, mas eu vou postar aqui nas histórias do Instagram um mapa que mostra o tamanho
do território que a Ucrânia entrou na Rússia, bem pequenininho a região de Kursk, que eu já falei sobre isso aqui, mas ao mesmo tempo, no mesmo mapa, eu quero mostrar para vocês o tamanho do território que a Rússia domina na Ucrânia. A Rússia hoje deve dominar ali 20, 25, quase 30% da Ucrânia, e a Ucrânia pegou um pedaço bem pequeno do território russo, principalmente se a gente levar em consideração que a Rússia é gigante. Vladimir Putin sentiu o golpe, porque ele se viu meio que desmoralizado. Será que o povo da Rússia sabia que a fronteira russa era tão vulnerável a ponto da Ucrânia entrar? Então, é o simbolismo que isso carrega. Uma outra estratégia, a gente vem olhando direitinho, é que a Ucrânia quer que a Rússia tire tropas que estão atacando Kiev, Kharkiv, as principais cidades da Ucrânia, e se volte para a fronteira. A tendência agora é que Vladimir Putin, que não tem muitos soldados, é um país envelhecido, muitos jovens fugiram, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, mas a estratégia de Vladimir Putin agora seria voltar com os soldados mais experientes para tentar proteger. Digo a vocês, é impossível para Vladimir Putin travar, fechar a fronteira da Rússia. Impossível porque, pela geografia física, é uma fronteira muito acidentada e gigantesca, é o maior país em área do mundo. E aí a Ucrânia disse, eu vou desmoralizar esse cara, nem que seja para entrar e cometer um sacrifício, porque soldados ucranianos vão morrer. Mas no próprio Telegram tem circulado, eu falei aqui, um monte de vídeo de soldados da Rússia, soldados da Chechênia, que estão lutando pela Rússia, recebendo por isso, que foram capturados pelo exército ucraniano. Outra coisa, bandeiras da Rússia sendo rasgadas e no lugar sendo colocadas bandeiras ucranianas. Esses vídeos perturbam a cabeça de Vladimir Putin, principalmente porque é um cara que acredita que está acima do bem e do mal. Então, líderes políticos, o The Times trouxe essa análise interessante, que líderes políticos, muitas vezes, sem experiência militar, têm que tomar grandes decisões estratégicas, dando pressão na ala militar. Então Zelensky disse, olha, eu preciso de um fato novo. A guerra congelou, está uma guerra de desgaste, está rolando uma história de que a Ucrânia está perdendo. Eu preciso demonstrar fôlego, demonstrar força, então bora fazer um movimento para chamar atenção. Lutar na Crimeia não chama atenção. Lutar no Donbás, tá tendo briga lá desde 2014. Bora invadir a Rússia, nem que seja um pedaço de 10, 40, 50 quilômetros, para gerar manchete. Gerar manchete para as pessoas lembrarem que a guerra está acontecendo. Por quê? A pauta agora, Jogos Olímpicos, pauta agora, guerra civil, possível guerra civil em Londres, possível guerra civil no Reino Unido como um todo. O conflito entre aqueles que querem abrir a fronteira e aqueles que querem expulsar os migrantes, sobretudo aqueles muçulmanos, o choque entre civilizações, incendiários, mesquitas e afins. Então, parece que a Ucrânia quis voltar a ser pauta. A Ucrânia quis voltar a ocupar as manchetes. Lembrem da Ucrânia. Eu lembrei da Ucrânia bastante agora nos Jogos Olímpicos. Um boxeador ucraniano conseguiu o ouro e foi emocionante quando ele ganhou a medalha, porque ele disse quantos amigos eu já perdi nesse conflito e possivelmente eu vou ter que voltar. Falou da família, aquilo tudo tem uma comoção, um significado. Mas a Ucrânia deixou de ser manchete. E um detalhe, a Ucrânia não avisou ao Ocidente que ia entrar na Rússia usando armas do Ocidente. Se você parar, eu estava dando uma olhada rapidamente, todas as armas praticamente que a Ucrânia usou para entrar na Rússia agora são armas do Ocidente. Blindados de combate Stryker dos Estados Unidos, Marder alemães, Bradleys americanos, um monte, foguetes aqui, lançadores múltiplos, tem até arma italiana. Será que o Ocidente autorizaria a Ucrânia a entrar na Rússia usando suas próprias armas? Eu penso que não.
exatamente para não romper uma linha vermelha que Vladimir Putin disse. Vladimir Putin, o Medvedev, né, que é o sucessor dele lá, ou que se reveza no poder com Vladimir Putin, ele disseram assim: nunca coloque uma potência nuclear contra a parede. Você não sabe o que, é que pode acontecer. Ponto 2. Não entre na Rússia com tropas estrangeiras e com armas estrangeiras, porque isso pode ser considerado uma declaração aí formal de guerra por parte do Ocidente. Até agora, nenhuma grande movimentação. A Rússia tem mandado as tropas para lá. Se a Rússia quiser, pode massacrar a Ucrânia, mas a manchete já saiu. Ucrânia invade a Rússia, uma grande invasão a Kursk, um palco das batalhas dos blindados na Segunda Guerra Mundial. Isso já mexeu com a moral e deixou a população russa meio que atônita. O que é que pode acontecer? Um precedente aí, nossa fronteira ela é vulnerável. Basicamente isso que eu trago para vocês. Sobre a Venezuela, eu cantei a pedra, avisei aqui, Venezuela já deixou de ser pauta, hein? A imprensa brasileira não se esforçou também tanto, em boa parte, para dar essa pauta à Venezuela. E olha que nós estamos falando de um país vizinho, estamos falando de um país que fornece um número significativo de refugiados para o Brasil, não só para Roraima, que é a porta de entrada, mas para o restante. Isso para vocês agora que eu voltei de Curitiba e fiquei impressionado com a quantidade de venezuelanos e afins vivendo por lá, região que tem uma qualidade de vida a nível Brasil satisfatória, e deixou de ser pauta. Falei para vocês, Maduro continua como presidente. Maduro só cai se ele perder o apoio da ala militar. Ele agora lançou a operação Toque Toque. Vai de casa em casa prender quem usou da internet, quem tem prestígio, claro, quem tem público e quem foi para as ruas protestar contra ele. E o mundo vai se calar porque ele não é o único, ele é mais um autocrata. Quem critica a Venezuela, eu diria, a China segue com uma autocracia, mas com um modelo diferente. Partido Comunista, o maior partido do mundo, com eleições internas, uma grande economia, mas o mundo é cada vez mais das ditaduras, dos autocratas e afins, e parece que falar de Venezuela cansou, pelo menos para alguns, e segue a pauta. Já tem Bangladesh agora com o novo governo, derrubaram a primeira-ministra, teve que fugir de helicóptero para a Índia. Vejam como o mundo e a internet dinâmica. Você tem algo seletivo e temporário, as pessoas já querem trocar de pauta e seguir adiante. Beleza, turma? Olha, é excelente a audiência nossa, com qualidade aí. Eu estava vendo algumas lives agora há pouco, com gente que tem uma quantidade bem maior de seguidores, com 100, 50. Aqui foram quase 400 pessoas simultaneamente. Os vídeos têm batido aí mais de 20, 30, até 50 mil visualizações. Considero muito bom porque são vídeos longos, não é? Então, é para quem quer realmente aprender e seguir firme e forte, tá bom? Desculpem qualquer coisa, estou bem cansado, porque o dia foi puxado. Que bom quando a gente trabalha com o que a gente ama, com o que a gente gosta. Deixa eu ver se tem alguma pergunta interessante aqui. Parabéns porque hoje aconteceram poucas brigas. Tem duas palavrinhas mágicas para causar briga numa live. São duas pessoas. Eu falo ou não? Não vou falar. A Síria está passando por uma guerra civil. Sim. Desde a Primavera Árabe do contexto, Bashar al-Assad está no poder desde 2000, contemporâneo lá de Vladimir Putin. O pai dele já era o ditador da Síria, o Reza al-Assad. Tem uma série da Netflix bem legal, em que ele virava o presidente da Ucrânia, e ele virou, Zelensky se transformou. Ele tirava a onda e se transformou em presidente da Ucrânia. Professor, você foi a fundo na questão. Obrigado. Não mereço, mas agradeço. Tenho um amigo que irá viajar daqui a 2 meses para o Irã. Eu acho que é loucura dele dar continuidade. Tem risco. O risco não é cair uma bomba. Eu fui para o Irã no meio de um contexto de conflito. Qual é o risco? É fecharem um aeroporto, não ter avião para sair. Mas no caso do Irã dá para ele sair a pé. A pé que eu digo é por terra. Pega um ônibus, um carro e tem fronteiras abertas em países vizinhos. Só não vá para o Afeganistão, por favor. Mas é mais fácil sair do Irã, se o aeroporto fechar, do que do Líbano.
do Irã é mais fácil. Até porque o Irã tem 4 a 5 aeroportos internacionais. Bem mais tranquilo. Confia. Zelensky quer propor um acordo? Possível. Mas há uma expectativa dessa guerra passar de 2025. Já tem análise. Tem gente que vive de fazer análise sobre conflitos. Mercado financeiro e afins. Maduro não cai sem intervenção externa. Não, Maduro só cai com intervenção interna. Externa? Vão o quê? Bombardear a Venezuela, prendê-lo? É um cenário tão medieval que... É isso. Os americanos vão oferecer anistia para o Maduro. Maduro vai cair nessa? Só se ele for. Idiota ele até é. Mas, a esse ponto, penso que não. Esse movimento pode afetar a Polônia, os conflitos e afins? Sim. Tranquilo, turma. Beleza. Saúde. Saúde e paz para vocês. É isso. Quem puder compartilhar o vídeo, maravilha. Feliz Dia dos Pais. Atrasado aí para quem tem essa grande. Eu diria que é a minha maior e melhor responsabilidade, a paternidade. Ela molda, incrível, pro bem. Um abraço para vocês, tá? Acredito, intervenção em Essequibo da Venezuela, acredito, sim. Fica salvo. Fica salvo. Beleza, turma? Firme, vou indo. 9h22. Saúde. Simbora. Abraço.